Boa tarde, pessoal. Então, dando sequência às nossas aulas, né? A gente já conversou basicamente sobre as fontes de alimentação, né? Lembrando que essa semana a gente vai ter encontros síncronos, né? Então, depois eu vou disponibilizar lá no grupo quais são os dias e os horários. Então, qual é a grande finalidade aqui da nossa aula de hoje, né? Nós sabemos, então, que as fontes de alimentação elas vão estar sempre presentes em basicamente todos os mecanismos, tanto de comando, força, controle, enfim, a eletrônica vai estar sempre presente em tudo que a gente está fazendo, né? A fonte vai estar sempre ligada a tudo e a gente tem que ter esse conhecimento prévio sobre as etapas, como tem o funcionamento interno, aquela coisa toda, tá? Bom, na aula passada a gente falou, então, sobre etapa retificadora, primeiro a transformação, né? Depois a etapa retificadora, depois a gente falou sobre o filtro capacitivo. Por fim, a gente viu os tipos de circuitos integrados para fazer, então, a nossa regulação, né? Só que aqui, agora, então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os transistores, né? O que são esses componentes? Eu sei que a gente já falou, mas a gente precisa rever porque não existe só transistor comercial, residencial, existem transistores industriais que têm uma alta capacidade de ganho de potência, uma alta capacidade de ganho de tensão e corrente, então a gente acaba tendo que entender como esses dispositivos funcionam para a gente ter um melhor aproveitamento deles, né? Então, os transistores, eles são semicondutores, assim como o diodo, tá? Só que a única diferença é que em vez da gente ter dois materiais, um do tipo P e outro do tipo N, a gente vai ter três materiais, né? Ou a gente vai ter um PNP ou um NPN, né? Então, a gente precisa entender que esse tipo de dispositivo, ele mesmo que não esteja na forma dedicada, ou seja, a gente não consegue pegar esse componente com a mão e medir e substituir ele, ele vai estar internamente funcionando dentro de um circuito integrado, tá? Essa é uma grande dificuldade que muitas pessoas enfrentam, que tem, não conseguem visualizar, mas o transistor, ele funciona dentro do circuito integrado. E isso é fantástico, né? Porque a partir de quando conseguimos tornar o silício maleável, a gente conseguiu, então, desenvolver dispositivos suficientemente capazes de internamente funcionar dentro de outros circuitos maiores, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Aqui a gente consegue ver alguns encapsulamentos de transistores, né? Aqui a gente tem transistores com encapsulamento comercial natural, aqui a gente tem alguns com dissipador de calor, e aqui a gente tem um encapsulamento mais industrial, né? Então a gente pode entender que a forma mais vulgar é de uma pequena caixinha cilíndrica, né? Aqui a gente pode ver, né, que essa caixinha cilíndrica, né, é, é até um termo um pouco estranho, né, falar caixinha cilíndrica, né? Ou é um cilindro ou é uma caixa, né? Caixa a gente sabe que é quadrada, mas enfim. A gente sabe então que esse formato aqui do transistor ele é o mais comum. Com certeza, alguém aqui que já tenha desmontado uma televisão antiga de tubo, ou que tenha desmontado qualquer componente, aí um rádio, vai ter visto internamente esse transistor aqui funcionando, tá? Isso daí é algo bem natural, bem comum da gente ver, tá? Depois disso, a gente tem, então, ele funcionando em caixinhas plásticas, tá? Que vai ter sempre, geralmente, cerca de 0,5 centímetros e com três terminais, tá? Transistor, sempre, sempre, sempre vai ter três terminais, tá, pessoal? Não confundam, né? Quando vocês verem, então, daqui a pouco um circuito integrado com quatro terminais, ou daqui a pouco algum dispositivo como, por exemplo, alguns tipos de circuitos integrados da família LM, vocês podem ter quatro terminais, né, e ele é bem parecido, o encapsulamento dele é bem parecido com o do transistor, mas ele não é. Se tiver quatro terminais, não é transistor, tá? Bom, os três terminais do transistor, eles vão se chamar, respectivamente, de emissor, base e coletor, tá? E não podem ser ligados arbitrariamente no circuito. Ou seja,
cada um deles vai ter uma funcionalidade própria. A base vai ser o terminal de controle. O coletor vai ser o terminal de entrada. E o emissor vai ser o terminal que vai estar ou mandando para a massa, ou vai estar fazendo a alimentação de uma carga. Então, a gente não pode ligar eles de forma arbitrária, porque a atenção de comando ela vai ter que estar sempre virada, inserida para a base. Por isso que é importante a gente entender que quando a gente está fazendo o dimensionamento, seja de um amplificador ou até mesmo de uma fonte, o componente que vai ligado na base, ele tem que dar um ajuste fino para que o transistor funcione da maneira mais adequada. A base é o terminal de comando. Se eu coloco uma tensão pulsante na base de um transistor, eu não vou conseguir ter a funcionalidade adequada. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba optando por colocar um diodo Zener, né? Ou daqui a pouco a gente acaba colocando um resistor que vai estar fazendo uma divisão de tensão com a base e vai estar dando um ajuste mais fino, né? Então, existem vários artifícios que vão nos proporcionar, então, a funcionalidade adequada do nosso transistor, tá? Bom, o verdadeiro transistor, ele vai estar sempre dentro do encapsulamento, vai estar sempre dentro da caixinha. É onde a gente pode ter, então, as camadas, tá? Que essas camadas, então, vai estar determinando o que é o material tipo P, o que é o material tipo N, qual é o segundo material tipo N ou P. Então, os terminais, eles só vão fazer uma ligação com esses materiais que estão lá dentro, tá? Então, a gente pode ver aqui na figura, né? A gente tem um transistor cortado ao meio, e vocês podem ver uma imagem microscópica, né? Ele é lógico, né? É um dispositivo muito pequeno, e para a gente conseguir ter essa visão, então a gente precisa de materiais e equipamentos adequados para ter uma visualização perfeita, né? Um desses componentes, esses equipamentos que podem fazer essa leitura é o microscópio, que é muito utilizado na química, né? Na própria eletrônica também, né? Para a gente conseguir ter uma visão precisa, conseguir notar fenômenos elétricos, o microscópio é um instrumento que se torna muito útil, né? Então, a gente pode ver aqui as camadas. A gente pode ver, tá, que vai se tratar de uma pastilha quadrada que ela vai ter uma espessura de 1 milímetro, tá? Vai ter mais ou menos cerca de 1 milímetro. E de lado uma espessura menor ainda, né? Então, é muito, muito pequeno. Aqui, pessoal, a gente consegue ver, então, uma ilustração das fatias dos materiais do transistor. A gente consegue perceber, então, o que é um emissor, como é que é a base, como é que é o coletor, né? Então, a gente tem então, essa noção, tá? A base, ela pode ser do material tipo P ou do tipo N. Assim como o emissor pode ser do material tipo P ou tipo N, coletor. Só que uma coisa você tem que entender. Se eu identifiquei que a base é P ou é N, tá? Necessariamente, o emissor e o coletor têm que ser de materiais opostos. Ou seja, se a base é P, ele vai ter, então, os outros dois emissores N. Se a base é N, vai ter os dois emissores do tipo P. Simples assim, tá? Buenas. Aqui vocês podem ver, né, que a fatia da base ela é menor, ela tem uma proporção menor em relação ao emissor e ao coletor, e nós temos dois tipos de transistor, né, os NPN ou os PNP, que a gente vai ver aqui de uma forma bem sucinta, tá? Buenas. O transistor é um sanduíche de duas junções PN. Uma para frente, tá? E uma de frente para a outra, né? O que a gente pode... Está ilustrado aqui, né? O que a gente pode imaginar em relação a um transistor sobre como é feita essa montagem, essa determinação? O transistor, ele nada mais é do que dois diodos, seja eles de frente ou seja eles de costas, né? Os dois diodos, então, eles vão me dar a proporcionalidade do tipo de transistor que eu estou trabalhando. Se eu tiver, então, dois transistores ligados entre os anodos, né, feito um curto-circuito entre os anodos e fazendo a junção desses componentes, eu posso ter, então,
um NPN. Se eu estiver fazendo a ligação entre os cátodos, eu teria, então, um PNP, tá? Uma dica bem importante, né? Tipo professor de cursinho, assim. Como é que eu consigo decorar se o transistor é NPN ou é PNP? Pessoal, bem tranquilo, tá? NPN não penetra, tá, no transistor. Se a seta está saindo, tá, a seta não está penetrando no transistor, então ele é um NPN. Acabou, tá? Nunca mais. Agora, se a seta está penetrando no transistor, penetra no transistor. Acabou, tá? O que vai diversificar aqui? Se é um NPN ou é um PNP? Só vai me dizer se a base é tipo P ou se a base é tipo N. Acabou, tá? O que a gente precisa entender? O transistor, assim como o diodo, ele também vai ter uma zona de depleção. Ele também vai ter uma barreira para que haja, então, a polarização interna e que ele consiga funcionar. Então, dependendo do modelo, dos fabricantes, né, da especificação do transistor, a gente vai ter pelo menos uma tensão mínima de 0,6 volts para que ele acabe funcionando, tá? Então, se eu polarizar a base com uma tensão menor do que 0,6, muito provavelmente o transistor não vai funcionar, tá? Eu não vou ter capacidade suficiente para com que ele acabe atuando, tá? Buenas. Uma informação importante, tá? A corrente na base controla a passagem da corrente no coletor, ou seja, em condições ótimas de operação, a corrente do coletor é proporcional à corrente da base. Se o transistor estiver funcionando de forma correta, se eu aumentar a corrente da base, necessariamente eu vou estar aumentando a corrente do coletor. E vice-versa, se eu diminuir a corrente da base, eu vou estar diminuindo também a corrente do coletor, tá? O coletor não tem interferência sobre o funcionamento da base, tá? A não ser que tenha um resistor de realimentação de tensão, bom, aí é outra situação. Mas em condições normais, ele não vai ter controle. A base é que tem controle sobre ele, tá? Muita gente confunde, muita gente pergunta, por isso que eu já estou avisando aqui, tá? Buenas. Nós temos, então, as polarizações, tá, dos transistores. Dependendo do tipo de polarização, a gente vai ter uma funcionalidade diferente, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui? Deixa eu pegar a imagem aqui para vocês conseguirem ver, tá? Dependendo, tá? Se eu vou colocar a base em comum com a entrada ou com a saída, eu vou ter uma configuração de trabalho diferente, tá? Ou seja, a gente já conversou sobre isso nos amplificadores transistorizados, mas é importante eu acabar ressaltando aqui. Se eu tenho duas entradas e duas saídas, e eu tenho no transistor apenas 3 terminais, quer dizer uma coisa, que um terminal vai estar em comum tanto na entrada quanto na saída, tá? Tá, beleza. Eu tenho 3 terminais, eu tenho 3 chances, então, de botar um terminal em comum tanto na entrada quanto na saída. Se eu tiver uma configuração por base comum, o próprio nome já está me dizendo, o terminal base vai estar em comum tanto na entrada quanto na saída. Se o terminal base ficar tanto em comum na entrada ou na saída, eu vou ter um tipo de ganho, ou de corrente, ou de potência, ou de tensão. Se eu tiver o terminal coletor em comum, tanto na entrada quanto na saída, buenas. Então, eu vou ter uma configuração, um ganho de potência, um ganho de corrente, um ganho de tensão diferente. Agora, se eu tiver o coletor, o emissor, vai dar no mesmo, tá? Agora eu não me lembrei se eu falei coletor ou emissor, mas enfim, vai acabar dando mesmo. Se eu tiver tanto coletor quanto emissor em comum, eu vou ter configurações de ganhos diferentes, de tensão, corrente, enfim, tá? Isso é configuração. Mas existe a polarização, tá? Então, o que a gente precisa entender? O transistor, ele é um dispositivo ativo. Então, ele vai ser capaz de amplificar potência de sinal de entrada, pelo fato dele ser um dispositivo ativo. E ele necessita de uma fonte de alimentação. Fonte de alimentação a gente já viu, né? Existe várias maneiras da gente conseguir fazer essa polarização nele, né?
a gente conseguir montar vários tipos de fonte. Não importa com qual tipo de circuito integrado vai ser, mas a gente vai conseguir fazer isso. Consequentemente, o transistor ele vai apresentar 3 entradas, tá? Uma para o sinal de entrada e as outras 2 associadas à saída da alimentação. O nome transistor vem do inglês, sendo composto por trans, tá? E isto, ou seja, apresenta características de uma resistência associada à capacidade de transferir informações. Existem algumas regras práticas para que o transistor funcione de forma correta. Polarizando em sua região ativa, em toda a nossa discussão, o tipo de transistor analisado será um NPN. Bom, a gente já sabe, então, que a seta está saindo do transistor. A observação das regras apresentadas a seguir permitem a solução de uma parte significativa dos problemas relacionados à polarização de transistores. Bom, o coletor deve ser mais positivo que o emissor, tá? Isso daí é uma regra básica e a gente precisa estar sempre... Se a gente tivesse um laboratório e eu tivesse com um pronto-board, a gente conseguiria colocar o transistor e vocês entenderiam melhor essa relação de ser mais positivo ou menos positivo, né? Talvez, se a gente conseguir tempo, depois a gente faz isso, tá? As junções base-emissor e base-coletor apresentam similaridades a diodos. A junção base-emissor tem polaridade direta e a junção base-coletor tem a polaridade reversa, tá? Buenas, aqui a gente está dando um exemplo com números, né? Falando como vai ser, então, os valores da polarização de entrada, da polarização de base. Aqui a gente consegue, então, tá, ter um gráfico fantástico, né? Esse gráfico aqui foi feito com osciloscópio lá nos anos 80. É uma ilustração, como eu já disse, clássica, né? E a gente precisa entender o seguinte, tá? O transistor tem zonas de atuação. E a gente tem que trabalhar, se a gente estiver amplificando o sinal, a gente vai estar trabalhando com um ponto quiescente dele. O que acontece? Se a polarização da base for muito baixa, o transistor vai entrar no estado de corte. Ele vai estar como uma chave aberta. Agora, se eu polarizar ele com uma tensão de base quase igual ao VCC da fonte, eu vou estar, então, com ele atuando como uma chave fechada. Simplesmente isso. Agora, se eu estiver trabalhando com uma tensão de base no meio termo, eu vou estar conseguindo trabalhar e polarizar ele no ponto quiescente, onde ele vai estar exatamente no meio do funcionamento. Eu vou conseguir amplificar sinais, eu vou conseguir polarizar dispositivos elétricos, eu vou ter vários ganhos diferentes, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, a corrente do transistor, né? IB, base, né? 250 microamperes, IB 200 microamperes, 150 microamperes, 100 microamperes, 50 microamperes. Então, quanto menor a corrente da base, mais perto ele vai estar, então, de cortar. Tá? Quando ele corta é quando ele não está polarizado, quando a tensão dele de base está quase igual a zero. Quando a tensão dele estiver muito alta, bom, aí ele vai estar na zona de... ele vai estar estrangulado. Ele vai estar, então, conduzindo. Ele vai ser uma chave fechada. Tá? Aqui a gente já mais ou menos conversou, né? Aqui a gente tem os 3 tipos de configurações, né? Base comum, emissor comum e coletor comum. O que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Quando a gente fala do tipo de configuração emissor comum, base comum e coletor comum, a gente tem, então, no coletor comum, um médio ganho de tensão, tá? Na base comum, um alto ganho de tensão. E no coletor comum, a gente tem um baixo ganho de tensão, tá? Ganho de corrente, o maior deles vai ser o coletor comum, tá? Enquanto o emissor comum vai ser médio, enquanto a base comum vai ter um baixo ganho de corrente. A potência, então, maior deles vai ser o emissor comum, tá? Enquanto a base comum vai ser um baixo ganho de potência e o coletor comum vai ter um médio ganho de potência. A impedância de entrada vai ser maior no coletor comum, baixa na base comum e média no emissor comum. A impedância de saída vai ser média no emissor comum, alta na base comum e baixa no coletor comum, tá? O desvio de fase, então, vai ser 180 graus só no emissor comum, tá? Buenas.
Depois disso, a gente tem os tipos de polarização, né? A gente pode ter por base fixa, a gente pode ter, então, por divisão de tensão, e depois a gente pode ter a mais completa, tá? Depois a gente tem por realimentação de tensão, e a gente tem, então, essa daqui, que vai ser a etapa de um transistor, de uma amplificador transistorizado, que vai ser a mais completa de todos, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Quando a gente está falando de polarização, quando a gente tem a polarização por base fixa, basicamente aquilo que eu falei, eu vou estar colocando um resistor na base do transistor para fazer uma divisão de tensão. Se eu tenho um resistor na base, eu estou dividindo a tensão, porque a gente sabe que tensão em série a gente acaba dividindo, eu vou estar dividindo a tensão que vem lá da rede com a tensão da base, tá? Então, eu vou conseguir estar dividindo e vou estar conseguindo calcular exatamente quanto de tensão eu quero na base. Quando eu estou falando por divisão de tensão, aí o troço muda de nível, porque eu vou estar com 2 resistores na base. Com 2 resistores na base, eu faço uma lei de Ohm, calculo quanto vai ter de resistência e circulação da passagem da corrente elétrica, e aí, depois disso, então, eu consigo ter os valores precisos de alimentação da base, né? Então, esse tipo aqui de polarização por divisão de tensão vai ser a mais completa, vai ser a que vai me dar, então, capacidade para montar amplificadores ou outros dispositivos sólidos e concretos para a gente conseguir trabalhar, tá? Buenas, então. A gente precisa entender aqui, nessas situações, tá, que de acordo com a saída, tanto do coletor quanto do emissor, eu consigo, então, ter valores mais precisos ou menos precisos, tá? Porque vamos supor que eu não tivesse nenhum resistor aqui na saída do meu transistor. Eu poderia, então, ter um valor que estaria praticamente todo do VCC da rede em cima do emissor do coletor. Isso acabaria gerando um sobreaquecimento, eu não conseguiria ter valores precisos, porque eu ia estar transformando energia elétrica em energia térmica. Então, acoplando resistores nas saídas, eu divido a tensão. É regra básica. A tensão em série se divide. Então, eu vou estar dividindo a tensão. Então, o transistor vai estar trabalhando mais tranquilo, mais descansado, está dividindo a tensão com os resistores, está com ajuste fino de polarização na base. Então, isso vai me dar condições o suficientes para conseguir trabalhar de uma forma mais ampla, mais correta, tá? Depois disso, a gente tem aqui o amplificador transistorizado, e a gente depois pode falar um pouco mais sobre ele, tá? Mas o que eu preciso que vocês entendessem é que o transistor é um material semicondutor, 3 fatias, base, coletor, emissor, tem 3 tipos de configuração, base comum, emissor comum e coletor comum, e a gente pode polarizar ele por realimentação de tensão, base fixa e divisão de tensão, tá? São as informações mais importantes e pertinentes para o nosso estudo. Se a gente estivesse trabalhando com uma soft starter aqui, ou com um inversor de frequência, eu poderia abrir o esquema e mostraria os tiristores. Pode ser um SR, pode ser entre outros, mas vocês iriam ver as similaridades com o transistor em função de eles também serem semicondutores, né? Então, isso seria bem legal a gente fazer um comparativo e traçar, tá? Buenas, pessoal, os encontros são mais rápidos, tá? Estou disponibilizando essa aula agora, já vou gravar agora a próxima aula, né? E vou sempre atualizando e colocando até o final da semana, já vai estar tudo direitinho, tudo tranquilo, tá? Sexta-feira a gente tem aula presencial normal. Muito obrigado pela presença de todos, um abraço e até mais.